Bom dia, gente. Palco aberto, janelas para o mundo. Abrindo aqui mais uma vez com muita gratidão ao universo que tem conspirado fortemente a favor desta ação. Desde 2016 estamos aqui e agora abrindo mais uma meia lua de prosa com Juliana Faber, que está chegando. Opa, já chegou, vou acenar aqui para você, Juliana. Que bom estarmos aqui, buscando a cada live nos conectarmos cada vez mais com pessoas, né, seres humanos que estão vibrando nesse lugar do bem viver na Terra. E aí a gente tem observado, né, nos meios de comunicação internauticos, alguns da Irmandade que estão atuando, também mais próximos aqui da gente, acessíveis, que podem estar trazendo nessa prosa, nesta ação, né, do palco aberto, mais luz para esse cenário todo, né, que ainda está em boa parte denso. A gente percebe muito isso, né, no dia a dia. Uns estão num formato, né, nessa tempestade, outros já estão com outras estruturas, uma diversidade enorme e uma desigualdade abissal, né? E é isso, agorinha vou chamar você, Juliana, e vamos fazer essa pequena homenagem a uma mulher, Juliana, que é uma mulher admirável na Chapada, também uma grande artista e que também sempre trouxe na fala dela, nas ações dela, um zelo, um amor profundo pelas águas, né? Ela, Constança maravilhosa Constança, salve as águas. Eu vou te convidar agora para a gente poder estar se vendo uma outra. Peraí. Convidando. Acho que vai chegar aí o convite. Juliana. Olá, querida, tudo bem? Tudo, e com você? Como você está? Estou bem, num lindo dia de sol no Cerrado aqui. Depois de uma noite intensa de frio. Né? Eu ainda estou me adaptando aí, depois de 9 anos de Bahia, sentindo aí um pouco esse friozinho aí, mas é gostoso. Tem outro conforto, outra delícia, né? Tudo é assim também, a forma como a gente se permite sentir, né? Como a gente se permite compreender também o desafio imposto ali, né? Eu sou goiana e sou de Goiânia, e lá é muito quente. Então, quando eu morei quase 7 anos em Alto Paraíso, eu senti muito forte o frio. Eu tinha morado primeiro em Cavalcante, agora você está em Alto e eu estou aqui em Cavalcante. Aqui é menos frio do que aí, né? Aí em Alto, mesmo com sol, eu tinha que usar agasalho porque tinha um ventinho frio, né? Antes de te ouvir, querendo também trazer aqui um pouco desse propósito nosso, né? Com respeito a essas lives, né? Porque a nossa vontade sempre foi de acessar as pessoas que têm menos acesso.
Desde o começo, a gente, quando abria o palco aberto dentro da Feira Popular da Agricultura Familiar, lá na Cidade Alta, a ideia era essa mesmo, sabe? De estar... o público já estava ali pronto, né? Porque os agricultores familiares, muita coisa do que estava passando ali no palco, de todos os artistas, todos os fazedores de cultura que estavam ali, ou morando, ou passeando e que acabavam indo para o palco, e também os formadores, formadoras de opinião que moram ou que também estavam passando pela cidade, acabavam indo para o palco, e aquilo era tanto para mim, né, que sou uma aprendiz mesmo assim, mas num lugar ainda fragilizado de acesso, quanto aquelas pessoas que estavam também ali, né, comercializando seus produtos plantados e colhidos sem veneno, né? Então nós já estávamos ali. E esses artistas sabiam que essa plateia já estava garantida ali. E ele que a gente acredita muito que o teu conteúdo vai fazer com que reverbere mais daquilo tudo que essa ação sempre honrou, né? E sempre abriu para a voz, né? Para emanar, né? Luz aí. Estamos nós aqui, Juliana. Eu que sempre sonhei em ser uma jornalista, né? Até passei no vestibular, mas não tive condição de pagar a faculdade. Essa que eu passei era paga, mas estou aqui com a cara e com a coragem. E com o coração muito aberto, pulsando, muito intuitivo também tudo isso que a gente está fazendo aqui. E eu agradeço muito, muito ao universo, que mesmo com as diferenças de culturas, né, você deve estar vindo de nascimento e de cultura originária de um outro local do país, eu também aqui, a gente também... a gente tem um coração único, né, que é o amor, né? O amor, ele vibra no mesmo lugar, seja você morador no Japão ou aqui no Cerrado, né? Eu acredito muito nisso, sabe? E aí, nesse contexto, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu estive passeando um pouquinho ontem, no pouco que eu consegui ali no seu Instagram, e amei tudo, tudo que eu consegui ver, me identifiquei muito, né? Vou olhar para você aqui agora. Eu convivo sempre com a Irmandade carente de muito acesso, né? Então, muito do que eu percebo você acessando e reverberando, para muitos que eu conheço e que eu convivo, é algo que eles nem compreenderiam muito o que você está falando, sabe? E aí é minha vontade enorme de que uma mulher como você possa estar mais para dentro desses ambientes, sabe? Estar mais próxima, o máximo que a gente puder, trazer essas pessoas formadoras de opinião para dentro mesmo dos ambientes, dessas pessoas que, na verdade, elegem, dessas pessoas que, na real, estão mostrando que o Brasil está doente, porque nós estamos doentes, por conta de muita rejeição. Mas você está espalhando fake news. Você tem que ler antes, você tem que pesquisar. Muitos de nós nem sabemos pesquisar. E nem temos tempo para pesquisar. Muitos de nós, para chegarmos nos trabalhos, temos que pegar 3 ônibus. Às vezes a gente estuda à noite, ensino médio, ou o ensino que minha mãe educou muitos adultos, né? Para escrever à noite. Muitos de nós estamos chegando de um estudo numa luta para podermos um dia compreendermos o que realmente está sendo dito por muitos dos que parecem ser muito inteligentes, parecem saber muito, mas parece também que eles conversam só entre eles, sabe? Então isso é uma coisa que me incomoda muito, sempre me incomodou, sabe? E eu quando eu posso, eu sempre tenho conversado com essas pessoas e
E eu percebo que a dor delas nem é essa mais, porque isso já ficou tão empedrado que elas nem sabem que elas têm essa dor, sabe? Então, elas se juntam entre elas também. E aí, entre elas, rola fake news com fake news. E elas se fortalecem nisso. E depois elas só percebem muitos dos formadores criticando elas. E aí cria toda uma situação muito dramática, muito difícil de lidar. Por quê? Porque tá rolando isso, sabe? Eu vou te perguntar então, minha querida, como você acha que tudo isso pode chegar a ser acessível? Tudo isso que você coloca, né? E a gente até gostaria também de saber de você o que você coloca. Coloca aqui no Palco Aberto o que mais reverbera no teu coração hoje, porque eu ouvi palavras lindas, tudo que você falou me nutriu muito, gratidão. E ao mesmo tempo, como é que você acha que isso pode chegar a ser acessível a todas essas pessoas que são muito amadas, acredito eu, do plano mais sagrado e mais nobre da existência, inclusive na Terra? Então, você me ouve, Rê? Ouço. Tá, então maravilha. Bom, que delícia te ouvir. E, bom, eu vou contextualizar um pouquinho, trazer um pouquinho da minha história também, né? Assim, que eu acho que é legal para contextualizar, né? De dizer por que eu tô aqui também, né? E por que eu me proponho a trazer algumas coisas. Eu sou filha de agricultores familiares do sul do Brasil, né? De pequenos agricultores, muito pequenos, assim, que até meus 5 anos de idade plantavam tabaco. Né? O tabaco é uma das culturas que mais usa agrotóxicos no planeta. E, de fato, né, não é nem é um alimento que vai alimentar pessoas, né? Enfim, não é que cause muitos benefícios aí para o mundo. Mas por conta disso, eu percebi muito cedo que isso fazia muito mal para as pessoas, né? Essa forma de estar interagindo com a terra, né? De estar cultivando, né? Eu nasci prematura, com a saída do estômago fechada, tive que fazer uma cirurgia com 3 dias de vida e tenho uma hemiparesia, que é uma diminuição da força no meu lado esquerdo do corpo. Né? E aí isso fez com que eu conectasse essa... Né, a forma como se tratava a terra, né, esses malefícios dos agrotóxicos, com a minha própria história. Né? Isso fez com que eu me percebesse como uma ativista ecológica. Enfim, percebi essa conexão. Se por um lado eu vivia num lugar de muita natureza, né, andando de pé descalço, andando na mata com meu pai, né, colhendo fruta do pé. Por outro lado, eu via a terra ser degradada e, consequentemente, os seres humanos, né? Porque teve um momento da história que a cidade onde eu nasci, o município onde eu nasci, foi considerado o lugar com o maior número de suicídios do mundo, em virtude desses agrotóxicos. É uma cidadezinha do Rio Grande do Sul. Né? Então, eu comecei a ver que essa forma de se relacionar com a terra e de se relacionar entre os seres humanos que não fazia sentido nenhum. E eu tive essa sorte de ter muitas referências muito lindas nesse caminho, né? Tive aí trabalhando com José Lutzenberger, que é uma super referência para mim, né? Encontrei a permacultura, o movimento de ecovilas, o movimento de agricultura ecológica, né? Então, tive essa sorte dos meus pais, lá pelos meus 5 anos de idade, eles fizeram essa transição, né? E começaram a cultivar alimentos, né? Sem veneno, né? Então, isso passou a fazer muito sentido, né? E aí, o que eu percebo, assim, também nessa conexão com a minha ancestralidade e essa valorização da vida no campo, é que o que faz muito sentido para mim é esse resgate da simplicidade. Né? O que a gente precisa de mais simples para viver
e como a gente se reconhece nessa simplicidade. Né? E por que eu estou trazendo isso? Eu trago isso porque, para mim, essa também é a fonte de acesso e de acessibilidade de todas as pessoas para com esse tema da natureza. Né? Porque se a gente for olhar para isso, e aí trazendo um pouquinho também do meu propósito no mundo, assim, né, que eu percebi que pela minha busca, pelo meu chamado, assim, eu comecei a sensibilizar essas pessoas para voltar para a sua própria natureza enquanto indivíduo. E isso, para mim, é ter esse olhar de dizer, sim, eu, enquanto indivíduo, sou um ser único nesse mundo, sou um ser peculiar e, por isso, eu sou importante, tenho valor e tenho algo a oferecer, independente se eu estou no campo, numa grande cidade, se eu estou na periferia, não importa. Né? Eu sou um ser único e tenho uma riqueza inigualável dentro de mim, que eu posso oferecer algo para o mundo. Então, esse reconhecimento interior e reconhecer que o outro também tem algo a oferecer, para mim, é uma das chaves. E segundo, que a natureza é a nossa mãe que nos dá o conforto sempre, né? Que é a nossa mãe acolhedora. Né? Então, quando eu vou para próximo da natureza, eu percebo que tem ali, né? Tipo, que ela tá ali me acolhendo, né? Se eu plantar um pé de mandioca ali, se eu cuidar dele, ele vai nascer, né? E ela vai me dar os elementos necessários, claro que com a minha dedicação também, para eu viver bem nessa terra, né? Então, para mim, assim, esses dois pontos são esses pontos de acesso de todas as pessoas, né? Primeiro, não existe uma pessoa que não tenha valor, né? Tem uma grande referência minha, que é você já deve ter ouvido falar dele, que é o Edgar Gouveia. O Edgar Gouveia, ele é um arquiteto que nasceu em Santos, no interior de São Paulo, né? E ele fez uma descoberta muito linda, assim. Ele teve, né, momentos assim bem fortes na infância dele. E aí um dia, né, ele se conectou muito com esse lugar de transformação social. Né? Ele disse, como que eu consigo transformar esse mundo? E ele viu que que dos caminhos possíveis era fazer isso de uma forma divertida, entre aspas, assim, né? O que ele viu, por exemplo, né, ele na cidade onde ele morava tinha muitas gincanas da cidade inteira. E ele viu que nessas gincanas, por mais que fosse algo competitivo, tipo, as pessoas se uniam e trabalhavam conjuntamente em prol de alguma coisa. E não pensavam muito sobre isso, não pensavam sobre a classe social, não pensavam, né, simplesmente se uniam e agiam junto. Então, se a tarefa era, sei lá, vocês têm 10 minutos para trazer um elefante cor-de-rosa, um ia localizar um circo que estava na cidade, outro pegava um caminhão, outro pegava uma lata de tinta, em 10 minutos se tinha um elefante cor-de-rosa, né? Dando um exemplo, né? Então ele criou um método para gamificação, mas para trazer essas transformações sociais de uma forma, vamos lá, mais leve e divertida. Então ele criou o Oasis, criou Guerreiros Sem Armas, né? E uma das últimas das iniciativas que ele tem, que é o Play for Change, a meta dele é juntar 5 milhões de pessoas, assim, né? Ele é daqueles que quer dominar o mundo, assim, de uma forma linda. Mas aí, dentro desse método, ele faz uma coisa muito legal. Né? Por exemplo, dentro do Guerreiro Sem Armas, ele pega grupos de jovens, de mais ou menos, sei lá, uns 20 jovens que vão para alguma comunidade, né, para gerar uma transformação social. E aí fazer isso com 3 Fs, que ele quer o Free, Fast and Fun, que é sem botar a mão no bolso, né, de forma divertida e de forma rápida. E a primeira coisa que esses jovens fazem é mapear as riquezas daquele lugar. Que sejam as riquezas humanas,
porque vai ter a tiazinha que sabe de ervas, vai ter o tiozinho sapateiro, vai ter quem sabe fazer pão, vai ter quem sabe fazer sabão. Todo ser tem alguma riqueza muito grande para ofertar para o todo. E no segundo momento eles vão mapear os recursos, né? Vão mapear os sonhos dessa comunidade. Então, muitas vezes assim, a gente quer uma praça para as crianças, ou a gente quer revitalizar a escola. Então, a partir desse sonho, como contando com os recursos da própria comunidade, pode gerar transformação. Então, alguém tem meia dúzia de telha aqui, outro tem uma madeira que pode ser reaproveitada, outro sabe fazer adobe, não importa. E ele consegue de uma forma muito rápida, né? Essa metodologia consegue, de uma forma muito rápida, gerar essas transformações com os recursos locais. E isso é um dos projetos que me toca muito, né? Porque do tipo, olhando para minha própria história, eu tinha tudo para continuar na comunidade onde eu nasci e continuar sendo plantadora de tabaco, né? É claro que a vida me deu muitas oportunidades, mas a vida, ela é nossa amiga sempre e ela nos dá oportunidades, independente de onde eu esteja. E eu não estou dizendo que ficar na comunidade onde eu nasci é ruim. Eu estou dizendo que eu tive que ressignificar minha própria história para hoje me reconhecer como uma filha de agricultores e honrar muito isso, porque isso é a base do que eu sou. E desde lá eu consegui viver 2 anos na cidade. Eu sempre vivi na natureza, sempre fiz essa escolha, né? Então, para mim, gerar esse acesso, né, para mim é muito ajudar as pessoas a se reconhecerem como indivíduos empoderados, né? E aí a água me ensina muito isso, né? Porque assim, em virtude da minha sequela, de sempre ter me achado diferente das outras pessoas, eu acabei também, beleza, utilizando esse ser diferente de uma forma positiva, né? Porque isso, né, ganhei asas com isso, adotei um bebê, né? Sou mãe solo de um bebê, né? Hoje já não é mais bebê, é pré-adolescente, né? Mas isso me deu a coragem de fazer muitas coisas que as outras pessoas não tinham coragem de fazer, né? Por essa normalidade, por essa normose, né? Mas o que a água me ensinou primordialmente, né? E aí eu sempre me questionei sobre isso, assim, né? Porque como eu venho desse mundo da permacultura e eu gosto de fazer muitas coisas, de repente eu me vi monofocada na água.